E aí, fiel, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e toda a repercussão na mídia dessa vitória do Timão diante da equipe do Vasco neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Resultado importante que tirou o Timão ali da zona de rebaixamento e agora vai focar todas as suas forças na Libertadores na quinta-feira. Estou trazendo um corte com todas as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Lili Nascimento está com a gente porque o Corinthians ontem jogou contra o Vasco da Gama, venceu por 1-0 e mais uma vez Lili teve um jogador expulso. Exatamente, Bruno. Beijo pra você novamente, amigos do estúdio, né? O André novamente. O André voltou ontem de suspensão depois do ocorrido no derby, né? No jogo contra o Palmeiras e ontem depois daquele lance lá novamente expulso. Então ele fica de fora do confronto contra o Mirassol no final de semana. Além dele, o Carrilho. O Carrilho estava no banco de reservas ontem, conseguiu levar o terceiro amarelo. Ele entrou depois no segundo tempo, mas ele desfalca contra o Mirassol, então não viaja para essa partida. E o Gustavo Henrique tomou também o terceiro amarelo, então são esses 3 desfalques, fora os que estão no departamento médico, né? Tem o Memphis, que não volta contra o Peñarol, deve voltar semana que vem, tem o Guinegão, também tem o Charles, então tem alguns desfalques aí para o técnico Fernando Diniz para essa partida. Mas fazendo o recorte do jogo de ontem, vitória importantíssima à la Corinthians, né? Jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos e se você olha por uma outra perspectiva, né? Talvez a vitória tenha sido mais importante do que jogar com os 11 e ganhar por uns 2-0. Isso pela parte da mentalidade, o que o Fernando Diniz vem falando muito, né? Como o grupo está fechado, como um está ajudando o outro. O Yuri Alberto, ele já corre muito em campo. Ontem, com a expulsão do André, ele teve que correr muito mais, então teve entrega de todos os jogadores ali para que o Corinthians conseguisse manter esse 1-0, esses 3 pontos importantes, porque até então a última vitória no Brasileirão tinha sido fora de casa contra o Furacão, né? O Atlético Paranaense, 19 de fevereiro. Então o Corinthians precisava vencer, sair da zona da degola e de quebra manteve o tabu, né? Porque há 19 anos o Vasco não sabe o que é vencer do Corinthians na capital paulista e aí esse número continua. Agora falando aí sobre essa situação do André, na coletiva, o Diniz falou sobre essa expulsão, até porque quando ele tinha sido expulso por conta daquele lance lá no jogo contra o Palmeiras, o Diniz falou que colocaria a mão no fogo, que ele não seria expulso novamente por aquele motivo. Então, por aquele motivo não foi. Mas ele acaba desfalcando o time para a próxima partida. O Renato Gaúcho também falou sobre a situação aí do Vasco, que tentou, mas não conseguiu nem ao menos empatar o jogo de ontem. Vamos assistir. Então, esse jogo, para nós aqui, ele foi encarado como uma final de campeonato. Os jogadores tinham muita consciência do que valia o jogo, não só esse, como o Palmeiras, como o Vitória, desde quando eu cheguei aqui. Então a gente tem um alívio, que é uma coisa que a gente tem que saber pegar as coisas positivas disso que essa vitória vai trazer pra gente estar mais forte contra o Peñarol. Em relação às expulsões, é uma coisa, obviamente, que a gente não quer que tenha expulsões. A de hoje era uma expulsão extremamente desnecessária, mas ele é um garoto que tem um futuro brilhante e um moleque muito dócil no trato dia a dia. É saber aprender com o que aconteceu e tocar em frente. Se você for ver com quantos atacantes nós terminamos o jogo, o que o treinador, no caso eu hoje, podia fazer, eu fiz. É só você ver quantos atacantes eu tinha lá na frente. Então, bom, aí entrar em campo eu também não posso, né? Eu fiz a minha parte. Infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol de empate. É isso, né? Então os jogadores do Corinthians, eles receberam muito bem o Fernando Diniz, o modo de trabalho dele. Muita coisa mudou aqui no CT, viu? Antes os treinos eram um pouco mais curtos. Agora os treinos se alongam, muitas vezes até no cair da noite. O Ranieri falou uma vez que um dia de treino, estavam treinando falta, ele batia na bola, não via nem para onde a bola estava indo. Então os jogadores estão se adaptando, que eu converso com pessoas do clube aqui, é que eles estão gostando muito do Diniz, do trato do Diniz com cada um deles, né? Principalmente com o Memphis, os dois conversam muito, o Memphis gosta muito do Fernando Diniz também, então é um clima bom, um clima agradável. No domingo tem esse confronto contra o Mirassol, mas antes tem o Peñarol na Neoquímica Arena. A transmissão é exclusiva dos canais ESPN e Disney+. Bruno. Perfeito, Lili, obrigado, viu? Então, bom, chama atenção o time do Diniz, mais uma... Bom,
para qualquer treinador já seria uma marca importante, mas é que a característica defensiva não é a principal que a gente enxerga nos times do Diniz, Mari. Pois é, não, até esse momento, né? Não é até esse momento. A gente falava muito sobre quando o Diniz saiu do Vasco, principalmente, né? Que ele teria que repensar ou recalcular algumas ideias, ou enfim, se adaptar um pouco mais aos elencos, né? E ontem ele fala que quando ele chega, o trabalho que ele encontra no dia a dia é um trabalho defensivo bom. Então, assim, não é que o próprio Diniz falando que ele inventou a máquina do Corinthians não sofrer gols, né? Claro que com o Dorival, o que estava acontecendo em treino não necessariamente estava acontecendo em jogo porque o Corinthians estava sofrendo gols. Mas ontem foi mais uma ótima partida, assim. O Ranieri na direita ajudou demais defensivamente, assim. Anulou o melhor, né, lado do Vasco ali com o Andrés Gomes e com o Cuiabano. O Cuiabano depois sai lesionado no intervalo, mas eu acho que é mérito do Diniz de fato, assim, não tem nem o que tirar do trabalho que ele está fazendo no Corinthians. Até porque mais uma vez ele inclusive sofreu... com o Cauê, tá? No também, gol. Marcos. Inclusive com o Cauê no gol, sim. E vocês elogiavam como ele encaixou e como ele utilizou o Ranieri, né? Exatamente. Exatamente. Então, ele mexendo nas peças ali. Agora, mais uma vez, é um jogador expulso, Jailson. Mais uma vez, uma expulsão boba do André, né? Como eu falei ali. De novo o André. De novo o André, ao meu ver, uma entrada completamente desnecessária. Nossa, na área adversária. E ali a pilha, né? Pra mim foi a pilha mesmo, que eles já estavam trocando desde o início da partida. E aí o Thiago Mendes dá o tapa e o André deu uma tesoura. Enfim, uma cena bem forte e bem feia. É aquilo, né? Conversar, porque de fato o André pra mim tem muito potencial como segundo volante, né? Com o Diniz já ajeitando também essa forma dele atuar um pouco mais por dentro, que pra mim é a função que ele pode desempenhar melhor, mas tem que botar a cabeça no lugar, se acalmar um pouco e desempenhar em campo com o futebol, porque ele tem futebol para isso, não precisa desse tipo de entrada. Se acalmar um pouco, acho que é isso. E vem aí jogos agora de Sul-Americana, né? Aliás, Libertadores, o Corinthians contra o Penharol. Jogo bem importante nesse meio de semana. O Corinthians recebe, então, a equipe uruguaia. Corinthians, esse sim começa muito bem a semana, né? Mas eu ia falar mais uma vitória, mas na verdade no Campeonato Brasileiro fazia tempo que o Corinthians não vencia, desde fevereiro. Essa vitória, enfim, saiu. Foi difícil contra o Vasco. Vou trazer Denise Tomás Bastos aqui no telão para falar de outro assunto, que é Memphis Depay, amiga. Aliás, Memphis Depay e dois assuntos sobre Memphis Depay. O primeiro deles, a situação contratual dele, né? O que o Corinthians está fazendo para continuar com ele, né? Para conseguir renovar, já que o contrato dele vence em junho. E a situação física dele, porque existia uma expectativa a princípio de que ele poderia voltar essa semana para pegar o Penharol. Mas até pela fala do Fernando Diniz na coletiva, não me parece que esse retorno está tão próximo assim, né, minha amiga? Exatamente, Ju. Boa tarde para você, para todo mundo que tá on. O Fernando Diniz falou, né? Cautela. Esse é o nome e a forma que estão tratando o retorno do Memphis para voltar a jogar. Ele que tem essa lesão na coxa desde março, já são 35 dias fora sem disputar nenhuma partida. São 8 partidas já fora do Corinthians, 35 dias trabalhando. Ele que começou a se recuperar lá na Europa ainda com a seleção da Holanda, voltou, retomou, teve um erro aí que agravou ainda mais a situação dessa lesão na coxa dele. Então, muita cautela nesse tratamento. A previsão era justamente voltar contra o Penharol nessa quinta-feira. Partida importante para o Corinthians, né? Terceira rodada dessa fase da Libertadores. Ganhou os 2 primeiros jogos, 2-0. Joga agora em casa contra o Penharol. Um jogo importante que o Memphis queria voltar. A expectativa com o Corinthians era que ele voltasse mais. O próprio Fernando Diniz falou que precisa de cautela, não vai voltar. Ele ainda está trabalhando muito com fisioterapia, fazendo um trabalho fora, diferente do grupo, né? Separado do grupo, um trabalho mais de fisioterapia mesmo, mais de condicionamento e também retomando a forma física. Ele ainda não está na forma física ideal para retornar. Por isso o Fernando Diniz falou dessa cautela, até para não colocar ele jogando e quem sabe voltar a sofrer uma lesão na coxa. Então, quando ele estiver 100%, vai voltar. A ideia seria na quinta-feira, mas quinta-feira não teremos Memphis Depay em campo contra o Penharol. Hugo Souza e Mateuzinho, sim, esses que ficaram de fora do jogo contra o Vasco, voltam nessa partida pela Libertadores, né? Tava fora só no Campeonato Brasileiro. Falando agora da questão contratual do jogador, minha amiga. Como você disse, o contrato dele se encerra em julho. O Corinthians não tem a verba para poder fazer um novo contrato. O próprio Memphis já falou
que topa reduzir um pouco, não se sabe se o salário ou os bônus que ele recebe, né? Mas ele topa uma redução para fechar um novo contrato com o Corinthians, mas ainda assim o Corinthians não tem dinheiro. Então o Osmar Stabile está conversando com empresas que possam pagar 100% dessa renovação do Memphis Depay. A gente sabe que o Corinthians deve 42 milhões de reais para o jogador. O Corinthians também não tem esse dinheiro para pagar esses 42 milhões. Então tem essa dívida mais renovação, tem salário, tem bônus, tem luvas. É realmente um contrato muito alto o do jogador holandês e o Corinthians não tem essa grana para pagar. Já falou que consegue pagar até julho. Depois disso, precisa sim de uma empresa parceira para poder arcar com os custos de Memphis Depay. E é isso que o Corinthians busca agora. Alguém que tope acionar a sua marca com vínculo com o Memphis Depay e quem sabe manter o jogador no Corinthians, minha amiga. Vamos ver, né? Vamos ver. Querer é o primeiro passo. Se o Memphis Depay tem esse interesse, já facilita um pouquinho pro Corinthians. Beijo pra você, minha amiga. Pontos fundamentais, segurando o Vasco da Gama, o Renato Gaúcho tava tiririca na coletiva, falando que acabou com vários atacantes, com um jogador a mais e não conseguiu fazer o gol no Corinthians, que defensivamente tem sido o ponto mais alto desde que o Diniz chegou. O Diniz chegou arrumando a casa nesse setor defensivo, porque o time está bem compactado. E quando sai para atacar, não sai desordenadamente como estava com o Dorival Júnior. Agora é raça. Não é que é raça, é porque... Tá compactado. Ele tá pensando o que ele vai falar depois que ele diz que o 1 a 0 é ruim. Eu vou ajudar vocês dentro de casa. Pelo investimento feito, né? Porque todo mundo fala que o Palmeiras e o Flamengo tem times e mais times, tem 3 times. O Corinthians só tem isso aí para jogar. Então esse time do Corinthians com o Diniz está funcionando. Por quê? Não toma mais gol. Mas o Palmeiras, é diferente. O Palmeiras só contratou o Arias, o Corinthians contratou o Zacarias, contratou o Linger. É que o Corinthians contrata errado. Nós estamos falando do setor defensivo. Qual dos dois jogam na defesa? Todo mundo joga na defesa. A defesa do Palmeiras é a mesma. O Gabriel chegou agora. Vocês estão questionando. Então, o Gabriel chegou agora. Com 35 anos, ele tem 35 anos. Mas, então, qual é o problema? A primeira coisa que o... Depois você fala. A primeira coisa que o arrumou. O que o Diniz fez lá? Não vou tomar gol. Vamos fechar a casinha aqui. Vamos aqui, organizou a lateral. E colocou até o Ranieri, que ontem já deixou o Ancelotti com uma pulguinha atrás da orelha. Porque tu tá sem lateral, seleção brasileira. E por que o Corinthians não toma gol ontem? Por que o Corinthians não toma gol? Agora o menino André. Menino André, o que tá acontecendo com você, menino? Uma falta dessa no campo de ataque, velho. Não deixaram embora? Eu avisei, tá de brincadeira. Tinha que ter vendido. Não pode fazer uma coisa dessa, filho. Já é a segunda. Agora o Vitinho também. Vitinho, acorda, filho. Filho, que isso, tá tendo oportunidade com o Diniz. O Diniz sabe como é que ele é. Agora, e depois é impressionante como o Vasco... E fechou o meio de campo. Rony, é impressionante como o Vasco, dentro da casa do Corinthians, não rende, não é? São 16 jogos já que o Corinthians em casa não perde pro Vasco. É impressionante. Mas aí e você tinha falou vantagem do Renato, numérica. Né? E você falou do Renato. O Renato fez de tudo mesmo para vencer o jogo ontem. Mas o pessoal não tava com a pontaria ruim. Quando chutou no gol, tinha o menino Cauê, que está fazendo um grande trabalho no Corinthians. Isso graças também ao preparador de goleiro lá, o Marcelo Carpes, se eu não me engano o nome dele, que é um baita de um treinador de goleiro também. Edu, vendo o jogo, claro, o Corinthians eu acho que tem muito mérito de, com um jogador a menos, segurar o resultado, se defendeu muito, teve raça, a gente brinca com o Ronaldo, mas a realidade é essa, o Corinthians fez um jogo para segurar o resultado e para fazer 3 pontos e conseguiu. E o Vasco vai lamentar, porque poderia ter até atacado melhor, não mais, mas com mais qualidade. É isso que o meu irmão Ronaldo não entende. O futebol é assim. Futebol você tem que saber se defender também, não é só atacar também não. E o Corinthians sabe muito bem com o Diniz, ele colocou na cabeça dos jogadores, independente da parte defensiva, todos têm que se ajudar, todos têm que estar bem agrupados. E o Corinthians está jogando agrupado. E os jogadores, você sabe que tem que fazer dentro do campo. Sabendo disso, Renato, aí vai da qualidade, né, do Bidu aí dar um chute de direita. Entendeu? Então, é isso que tem que ter. O futebol é isso aí, foi lá, ninguém vai saber se o Corinthians jogou bem, jogou com um a menos. Agora, essa expulsão aí, eu acho que, como o Ronaldo falou, tem que, pô, André, você é bom jogador, um jogador talentoso, tá surgindo agora, você tem que ter cabeça boa, pô. Não é aquela coisa de querer mostrar raça, igual foi contra o Palmeiras, quer dar soco na cara lá, o Mateuzinho. Não é, isso aí, olha só, essa chegada aí é perigosa pra machucar. Quase que ele se machucou, né? Você entendeu? Então, você é um bom jogador e com certeza vai crescer muito mais na sua carreira. E o Corinthians fez o que tinha que fazer. Ninguém vai querer saber se jogou bem, jogou com um a menos, ganhou 3 pontos, saiu da zona de rebaixamento, que era o mais importante.
O David Oliveira Lacerda, o árbitro do jogo, nem titubeou-se, sim, já deu o vermelho direto. Uma tesoura por trás, né? E o André também correu o risco de se machucar, a perna dele ficou presa. O que vale ressaltar nesse jogo é a dificuldade. O Vasco hoje não tem mais um jogador com a qualidade do Felipe Coutinho. Então, quando tem a bola, é difícil criar. Não tem esse camisa 10 que desequilibra, que é inteligente ali para deixar os atacantes em condições de fazer gol. E o Vasco se limita a ficar fazendo cruzamento no desespero. O Corinthians, bem posicionado, conseguiu controlar aí o sistema defensivo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians nesta quinta contra a equipe do Peñarol às 21 horas na Neoquímica Arena, com transmissão da ESPN. Estou trazendo a classificação aqui do grupo do Timão. Corinthians 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos, líder do seu grupo. Vai enfrentar a equipe do Peñarol, que está na terceira colocação, não venceu ainda nesses 2 jogos, 1 empate e 1 derrota, 1 ponto no seu grupo da Liberta. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Peñarol, e aí está o Campeonato Uruguaio e também a Libertadores. Desses 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. O último jogo que eles fizeram neste final de semana, mais especificamente no domingo, enfrentaram a equipe do Wanderers jogando fora de casa e foram derrotados pelo placar de 1-0. Já a classificação do Campeonato Uruguaio, a equipe está na terceira colocação, 13 jogos, 23 pontos somados. Estou trazendo um recorte dos últimos 2 jogos entre Corinthians e a equipe do Peñarol na Sul-Americana de 2021. Corinthians perdeu os 2 jogos, jogando na Neoquímica Arena, perdeu pelo placar de 2-0, e jogando lá no Uruguai foi derrotado pelo placar de 4-0. Enfim, jogo importante para o Timão, jogando em casa, com certeza a Neoquímica Arena vai estar lotada. Se vencer a equipe do Peñarol, encaminha muito bem a sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.